Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Copcast. Este canal que foi criado com o propósito de levar informação para você que está nos assistindo. E informação relevante. E falando em informação relevante, aqui a gente traz diversos temas, como saúde, finanças, empreendedorismo. E aí a gente traz para isso especialistas, profissionais e pessoas com histórias inspiradoras. E falando em histórias inspiradoras, eu trouxe hoje aqui para bater um papo com a gente o seu Adão da Icatu Seguros. Seja muito bem-vindo, seu Adão. Muito obrigado, estou envadecido com o convite, mas estamos aí, vamos conversar. Ô, seu Adão, mas eu descobri que o nome do senhor é Adão Vilmar de Oliveira. E eu achava que era só Adão da Icatu. A gente cria o nome da empresa. Né? É verde do Sicredi, Adão da Icatu, né? Eu já fui Adão do Sicredi também. Era isso que eu ia falar. Ó, eu fiquei sabendo que o senhor foi, antes de ser Adão da Icatu, o senhor foi Adão vendedor de pastel, o senhor foi Adão engraxate, o senhor foi Adão do Banco do Brasil, e daí Adão do Sicredi. Como que foi essa história? É, a história daquilo. Eu nasci na década de 1941, em plena guerra, né? O país passava muitas necessidades, de família de agricultor. Eu sou o 13º filho, né? Naquele tempo os velhos produziam bastante, né? Dava quase para montar uma cooperativa já mais 7 já fundava uma cooperativa, né? E a gente passava muita necessidade, mas dessas atividades ainda tem outras também que eu fui, né? Eu vendi pastel. Eu fui engraxate, eu limpei sepultura e cemitério, ganhei um dinheirinho lá, fui lá alugar uma bicicleta e saí andando. Então, depois fui crescendo. Agora, embora a gente fosse uma família muito, muito pobre, minha mãe, meus irmãos, meu pai faleceu, eu tinha 7 para 8 anos, então foi uma dificuldade muito grande. Mas ela incentivou sempre a gente a estudar, né? Vamos estudar, vai estudar. Eu tive escola pública, uma escola era muito boa. Então me dediquei a isso, acho que tive muita proteção até divina, viu? Porque as coisas vieram para mim quase gratuitamente. O senhor é formado em... Economia e Direito, Direito e Economia. E daí o senhor conheceu o Sicredi, como que o senhor chegou no Sicredi, seu Adão? Foi um passo interessante, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil, sou bancário há 61 anos no ramo financeiro, assim. Então, já conhece tudo. E trabalhei no Banco do Brasil, depois eu me formei em Economia e abri um concurso para o Banco do Estado do Paraná para economistas. E eu me inscrevi lá, passei, fui um dos selecionados, pedi demissão do Banco do Brasil. Naquela época o Banco do Brasil era uma beleza, um dos maiores empregos. Era concursado, o senhor era concursado? Tudo concursado. Banco do Brasil, Petrobras, os grandes empreendimentos, todo mundo idealizava trabalhar nessas instituições, né? Mas eu fui para o Banestado, exatamente para trabalhar na carteira de crédito rural. Aí que eu comecei a crescer. O banco foi muito bom, ele investia muito no treinamento das pessoas, assim. Aprendi muito com ele lá. Foi 23 anos que eu trabalhei dentro do Banestado. E a gente conseguiu transformar o Banestado em o segundo aplicador de crédito rural no Brasil. Só tinha o Banespa e o Banco do Brasil, assim. A gente teve muito sucesso lá, com a participação de outros colegas, de outros empreendedores, de diretores idealistas também. Esse foi o caminho. E para o Sicredi foi uma consequência. Como eu comecei a trabalhar com 14 anos, a gente podia trabalhar com 14 anos registrado, tinha salário mínimo de menor, que às vezes as pessoas esquecem, devia ter isso até hoje. Meio salário. Meio salário. Eu trabalhei nessa empresa inglesa, um frigorífico lá no Rio Grande do Sul, um frigorífico inglês. E quando eu estava com 6 meses lá, já fui promovido, me pagar o salário de maior. Era o salário inteiro. Salário inteiro. Salário de adulto, né? E era bom, só tinha salário, não tinha plano de saúde, não tinha ticket de refeição, vale alimentação, não tinha salário, mas era bom, assim. E aí eu consegui trabalhar um pouco, depois fui para o quartel, quando voltei do quartel fui fazer concurso para gestão financeira. Trabalhei em Banco Nacional do Comércio, fui trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, depois fui transferido para Curitiba, pedi transferência. Fiz greve, né, que todo idealista jovem, fazer uma grevinha mesmo, que eu disse assim, né? Tem que estar no currículo, até né? eu acreditar. Aí o banco me mandou embora, fui demitido, né? Porque fiz greve, aí fui trabalhar numa empresa Móvel e Simula, em Curitiba, uma empresa muito boa naquela década de 63. Eu já fazia testes, mas testes é o que hoje, os testes que faz aí com
desenhar uma arvorezinha, tinha um monte de continha para fazer. Como eu trabalhei... De aptidão, né? Tinha uma aptidão, sei lá, sei que eu passei lá e eu pedi um salário. Aí me chamaram, ó, o senhor foi escolhido, tal coisa, você vai trabalhar nesse setor aqui, tal, mas o que você pediu de salário aí, nós não podemos pagar. Eu digo, então não quero emprego. Também não vou trabalhar aqui, né? Mas aí você vai ganhar mais que o teu chefe. Eu disse, aumenta o chefe. Então. E aumentaram. O meu salário é esse, né? A empregabilidade naquela época, a gente atravessava muito, estava empregado. E aí trabalhei em Móveis Cimo, trabalhei um tempo lá, depois voltei para ramo bancário de novo. E até fiz concurso Banco do Brasil, fui trabalhar no interior do Paraná, fui transferido para Curitiba, aí casei. Quando casei que eu fui trabalhar no Banestado. Mas foi... E nesse conhecimento, aí a convivência, aquele tempo a gente que é solteiro, vivia em pensão uma república, nós fundamos uma república, e esse amigo, né, tem amigo, hoje nós estamos quase 60 anos, somos amigos até hoje, 60 anos a gente se conhece, se conversa e vamos na casa do outro. 60 anos de amizade, né? A gente está no interior do Paraná, estão em São Paulo, estão lá, mas a gente está sempre conversando, então criou-se uma família. E aí... Tinha um projeto da OCB, junto com a Faulkner, organismo da ONU, construir bancos cooperativos no Brasil. E lá no interior do Paraná, de Cambará, tinha um amigo meu que soube disso aí, foi lá, falou para o outro amigo lá de Curitiba, chama o baixinho aí, vai o baixinho que vai lá se candidatar, ele mexe em banco. Entreguei o currículo na Cosecrea lá, e lá que eu conhecia lá só o Pedro Sebrian, que depois foi o que me ensinou cooperativismo, eu não sabia nada de cooperativismo. E... entreguei meu currículo e larguei lá. Eu já tinha me aposentado, estava com um escritório de advocacia, trabalhando, tinha uma papelaria também, que me dava um trabalho desgraçado, mas estava lá, tocando o barco. Um dia me chamaram, até no dia do meu aniversário, estava fazendo 51 anos. Aí o seu Inácio, que é a presidente da Conselho, me chamou, o senhor foi escolhido, tal coisa, você pode começar a trabalhar, tal coisa, salário esse assim, o tempo de contrato é 4 meses, vai receber em dólar, tá bom. Eu digo, pode ser amanhã. Agora, né? Agora, já no outro dia que começamos a trabalhar. Então, esse foi o caminho. Mas o conhecimento, a amizade que a gente tem, a proteção, né? Eu já estava com 50 anos, naquele tempo ninguém empregava ninguém. Já me arrumaram essa boquinha aí. Aí, então, o senhor conheceu o cooperativismo através disso? Aí que o senhor teve o primeiro contato? Aí tive o primeiro contato com o pessoal que eu conheci, da central lá do Paraná, que era a central que hoje era a central das cooperativas do Paraná, tinha 27 cooperativas, 27 mil associados do Paraná. Eu aprendi com os que estavam lá dentro, né? Com Pedro Sebrian, que foi um dos precursores do cooperativismo no Paraná, Mara Santana, que era advogada lá da central, o seu Inácio Donnell, né? O Vladimir, que hoje está na Unicred, lá em Santa Catarina, foram meus professores, a Maribel, que está lá em Cuiabá. Mas assim, né, seu Adão, a gente fala, né, o senhor fala que o senhor conheceu o cooperativismo depois que o senhor teve contato com o Sicredi, né? Mas, na verdade, eu acho que o cooperativismo, ele tem pessoas que eu acho que já nascem com o cooperativismo no coração, assim, sabe? Porque eu gosto muito de estudar sobre o cooperativismo e eu vejo as pessoas que participaram de toda a trajetória, desde a criação lá, né, final do século XVII, XVIII, até hoje, né, a gente vê que as pessoas, elas parece que já vinham, né, uma vida inteira de cooperativismo, já trabalhavam com isso e carregavam o cooperativismo no coração, parece que tem um cooperativismo na veia, né? E com o senhor não é diferente, a gente também percebe isso, né? Então, o senhor acha que o senhor conheceu o cooperativismo mesmo, de fato, no Sicredi, ou o senhor acha que a família contribui, o trabalho contribui, a comunidade contribui, né, para a gente ter essa consciência do cooperativismo? Efetivamente é isso. O cooperativismo é uma grande família, né? Tem que entender, se você pratica cooperativismo em casa, você vai praticar ele em qualquer outro momento. A convivência, é um ajudando o outro, né? Esse é o cooperativismo. Se eu tenho algo de bom, por que eu não posso dividir com alguém, né? Compartilhar com alguém para seguir os mesmos caminhos, os mesmos destinos, né? Esse é o cooperativismo. E é muito fácil ser cooperativista, porque a gente faz o que é o cooperativismo? A administração dos bens econômicos da gente mesmo. Então, não precisamos de outra instituição para cuidar do nosso patrimônio. E essa ajuda mútua também, né? Que nem o senhor falou, né? Se eu tenho uma coisa, se eu sei de uma coisa que é tão boa para mim, por que eu não compartilho com o outro, né?
Isso engrandece as pessoas e as pessoas dedicam a vida inteira ao cooperativismo. Tem os idealistas, né? Mário Cruel Guimarães, no Brasil, um nome que é exemplo, né? Seu Inácio Dônio, no Paraná, o Ademar Chardon, o Alcedor Pagnussati, são o Lajosa, aqui de Minas Gerais, o seu Hélio, que foi a presidente da Central, são pessoas idealistas, que eles dedicaram, às vezes, patrimonialmente, eles perderam muito por se dedicar a um propósito de criar cooperativa e transformar isso numa grande instituição financeira de proteção econômica dos associados. Porque realmente acreditou que é um modelo de negócio que é justo e que tem muito a contribuir com o mundo, né, seu Adão? Assim, acho que um grande princípio ter o cooperativismo, ele faz isso, é mais barato. Não, ele faz o preço é justo, né? Não precisa mais do que aquilo. Eu preciso de um pouquinho, preciso de dinheiro de alguém para emprestar para alguém, que não cobrar muito, sobrar um pouquinho para crescer, e aí vai para frente. Né? E para distribuir, né, entre os donos do negócio. É uma instituição financeira que faz o resultado, chega lá no fim do ano, distribui, né, a parcela dela. E assim, eu sempre falo assim que o cooperativismo ele transforma as pessoas, né? A gente coopera durante toda uma vida, né? Que nem nós estávamos falando, né? Dentro de casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho, né? A gente sempre coopera. Mas depois que a gente tem a consciência do que é o cooperativismo, eu acredito muito que o cooperativismo ele transforma as pessoas, né? E dentro do Sicredi a gente tem um programa que chama Programa Crescer, que ele leva o senhor sabe muito bem, né? Que a gente leva essa educação cooperativa. O senhor acha que a educação cooperativa, a gente falar o que é o cooperativismo, o que o cooperativismo faz na vida das pessoas, na vida da comunidade, o senhor acha que isso é importante? É importante, é muito importante, mas tem que fazer as pessoas praticarem o cooperativismo, né? Não adianta, a prática, né? Então, não adianta nada a gente falar e não praticar. Então, tem que praticar. Por exemplo, eu acho que na minha família, lá quase todos são cooperativistas, até minhas netas. Por quê? Desde pequeno, a gente tem que ter um sistema que a gente tem que dar perenidade para o crescimento dele, e não pode ser só com os pais ou com o associado. Não, envolver a família. Tem que envolver a família. Cooperativismo é uma família grande. Nada mais do que isso. E assim, né, a gente ouve falar muito do senhor, né? O senhor tem toda uma trajetória dentro do Sicredi e uma trajetória de muito sucesso, muito inspiradora, né, para nós. Principalmente aqui da Centro-Sul, né, que o senhor é associado nosso. Mas a gente ouve muito falar da liderança, que o senhor sempre foi em todo esse período, né, em todas as empresas que o senhor trabalhou, mas principalmente dentro do Sicredi, dentro da própria Icatu, o senhor sempre foi uma liderança muito leve, muito justa, né? Sempre assim, teve realmente aquele interesse genuíno pelas pessoas. O senhor acha que essa liderança humanizada que o senhor sempre teve, o senhor acha que é o segredo para uma boa gestão? Assim, eu tive muitas oportunidades. A gestão que eu trabalhei, especialmente no Banestado, eu tinha muitas pessoas que estavam subordinadas à minha área. Eu nunca fui chefe, sempre fui gestor. Eu me preocupei muito mais com o resultado, sempre com o resultado das pessoas e com os problemas que eles têm. Assim, a gente tem que ter generosidade também. Se a pessoa tem um problema familiar grave, não adianta ele vir trabalhar, vai lá cuidar da tua família. Se a pessoa está bem, ela trabalha bem, ele te produz bem, né? Então é muito pouco problema durante toda essa minha vivência aí de, vou dispensar aqui. Tem muitas pessoas, conseguir moldá-los até para isso, né? A gente ter espontaneidade, trabalhar livre, ver o objetivo que se tem, né, dentro da empresa. Participar como dono da empresa, sempre pensar nisso aí, né? O que eu faço, assim, eu vou me hospedar num hotel, por que eu vou ir no mais caro? Se eu fosse pagar com o meu dinheiro, em qual? Será que eu iria, né? Será que eu iria nesse mais caro? Então, não vou. Se eu vou naquele restaurante que é caro, lá só que é bonito, ou vou nesse outro que eu como a mesma coisa e é boa comida, onde eu iria com o meu dinheiro? Então, eu penso assim, jamais penso de forma diferente. Incentivo as pessoas também. E na vida, assim, acho que tem duas coisas que aquilo que eu contei. A gente passou muita dificuldade na vida, né? E aprendi uma coisa muito interessante, cuidar do bolso. E tem que sair menos do que entrou. Esse é o princípio. Ele por aí começa os problemas psicológicos no bolso. Exatamente. Com a cabeça. E familiares, inclusive, né? Inclusive. E o cérebro, né? Também as coisas boas aproveita e divulga. As ruins esquece, vai para lá. E tenha sempre a alegria de viver. As pessoas às vezes ficam
pensando que os outros vão pensar dela. Eu não estou nem aí porque os outros vão pensar de mim. Eu vivo. Tá certíssimo, Tô né? nem aí. E a gente fala, né, que é possível sim a gente trabalhar e ser feliz no mesmo lugar, né, seu Adão? Desde que a gente tenha essa qualidade de vida no trabalho, né? E eu acho que o gestor, com essa gestão humanizada, né, que o senhor trouxe aí ao longo de toda a sua trajetória, eu acho que contribuiu e serviu de exemplo para que outros gestores também, né, usassem esse modelo de gestão que o senhor utilizou, né? Às vezes os colegas meus me perguntam, qual é o seu propósito agora? Eu digo, eu só quero servir de exemplo. Só isso, né? Só a tecnologia está muito elevada, tem dificuldade, não adianta, eu não sou tão ruim assim que não vai entender, né? Mas é difícil de gravar as coisas, né? Então, o mundo tecnológico. E essa gurizada, eles não sabem mais ensinar. Eles não querem ensinar, eles vão lá e fazem. Então, a gente não consegue aprender. São imediatistas também, né? É muito mais fácil lá imediatista, fazer do que precisar ensinar. Do que ensinar. Eu gostaria de aprender, né? Eu gosto muito de aprender também. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, porque tem uma troca, né, seu Adão? Uma troca de conhecimento, uma troca de experiência, né? E a gente está assim, por mais que a gente conheça sobre determinado assunto, a gente sempre tem a aprender sobre alguma coisa, né? E sempre, não tenho, todos os dias estou aprendendo alguma coisa nova, né? E levando os exemplos, onde eu vejo uma coisa boa, eu levo para outro lugar, não tem conversa que leva, eu não tô, lá estão fazendo isso, por que não fazer? Por que não fazer assim também? E a vida é construída em cima disso aí. E um pensamento também é aqueles que têm só pensam em acumular. Para mim, o suficiente me basta. Eu tenho o suficiente, não quero mais, não adianta ter. Já começa assim, por exemplo, eu tenho tudo velho. Minha mulher é velha, meu carro é velho, minha bicicleta é velha, tudo é velho. Nós vamos mandar esse vídeo para ela, viu? Para ela ouvir, viu, só Dona Neda vai me enforcar. Eu disse para ela que eu sou museólogo, ela quer museólogo, que sou, tem tudo velho. Mas não me importa, por que eu vou querer um carro novo? Você tem um Corcel 78 e anda igualzinho os outros lá. Leva também para tudo quanto é lugar, né? E eu gosto mesmo de andar a pé de bicicleta, então não estou nem aí para cá. Não tenho essa propensão de acumular. E parece até que tem uma força, sei lá, pode chamar de divina, mas é uma força que me traz as coisas com facilidade também, né? Eu tenho o suficiente me basta, não preciso mais do que isso. É aquela questão que a gente fala, né? Tudo que a gente faz, seja bom ou ruim, ele volta, né? Ele reverbera, né? Então, isso é um círculo, vai e volta. Você faz o bem, vem o bem. Exatamente, né? E pensar nas pessoas, ajudar as pessoas a crescerem profissionalmente. Essa ajuda mútua, né? Eu acho que é muito importante. Dentro do Sicredi, como eu transito o Brasil inteiro, eu estou sempre vendo oportunidade. Esse cara fala, preciso do fulano, eu já te arrumo. Já tem. Deixa as pessoas, e as pessoas não têm medo de sair da sua comunidade para enfrentar outros destinos, né? Para crescer. Hoje o próprio Sicredi, hoje está no Brasil inteiro. Então cresce muito. Quem é que quer ir? Vou lá para Boa Vista, lá em Roraima. Mas o que é lá? Pô, big numa cidade. Não vai, então vai lá conhecer primeiro, né? E tem oportunidade. É oportunidade. E assim, o senhor acha que o senhor tem um bom relacionamento com muitas pessoas, né? E essa liderança, né, que a gente fala, assim, liderança inspiradora que o senhor sempre teve, o senhor acha que isso contribuiu também para que o senhor tivesse ali um bom relacionamento nas negociações, né, com o Banco Central? Porque a gente passou aí, né, por uma trajetória do cooperativismo de crédito, né, aqui no Brasil, que a gente sofria muitas sanções por ser cooperativa, né? E para isso precisava ali de uma pessoa ali diplomática, com bom relacionamento, para poder estar negociando para a liberação dessas sanções. Foi um negócio muito interessante, né? Que não só eu, mas tinha outras pessoas também que tinham um bom relacionamento com o Banco Central. O Banco Central foi criado em 64, acho que dezembro de 64, em 65 eu trabalhava no Banestado, a gente ia buscar linhas de crédito para o banco, né? O BID 71, 256, os PESAC, eram linhas de refinanciamento para o banco. Eu ia muito a Brasília e como o Banco Central estava sendo constituído, tinha poucas pessoas, a maioria acho que não tinha quase ninguém com mais de 40 anos, era tudo juventude, né? Tudo concursado, muito bons profissionais, né? Construir um bom relacionamento com ele, eu acho que uma grande palavra forte que tem, até dentro da nossa missão, é construir relacionamento. Relacionamento e transformar o relacionamento em bons negócios. Esse é o objetivo. E isso aí me facilitou muito, né? Eu não tinha dificuldade em visitar o Banco Central. Mas o sistema cooperativo, ele
era muito insípido, não tinha expressividade e estava muito solto, né? Quando juntava 20 pessoas, constituía a cooperativa, não tinha capital mínimo, não tinha nada, então isso foi tudo regulado. E eu continuo, eu acho até hoje, acho que a autoridade monetária agiu muito conscientemente em fazer as coisas paulatinamente até fazer o cooperativismo se transformar em instituição financeira cooperativa, uma instituição financeira comprometida, com definição de capital mínimo, de patrimônio, de associados, de tudo que a gente podia fazer. Né? Tudo isso que podia fazer. E foi grande espaço que se deu. E grande espaço até no tocante ao crédito, né? Que as cooperativas estavam captando e não podiam emprestar para a agricultura porque faltava equalização dos juros, né? Então, se a gente conseguiu isso com o Banco Central também, a equalização. Aí isso deu uma arrancada muito grande no cooperativismo de crédito. A gente tinha dinheiro, mas não podia emprestar para o associado, porque o teu custo era maior que a taxa que você ia cobrar. Então, teve muito espaço. E a gente conseguiu isso com serenidade, com propósito. E lá sempre foi muito interessante, tanto o Enio Maine, que era da Central do Rio Grande do Sul, hoje está no Cicobi, quanto eu, nós íamos no Banco Central e ia fazer... A gente perguntava, como é que você quer que a gente faça? Não, eu vou fazer, não, faça, mas vem cá, o que eu faço aí? Ela perguntava, como é que você quer? Então não erramos nada. Porque também, eu fico imaginando assim, né, o Banco Central operava só com crédito, de repente vem um novo modelo de negócio, né, que é uma instituição financeira, mas não é banco, né? Então, imagina, né, seu Adão, como que faz, né? E aí, graças, né, que nem a gente estava falando, né, seu Adão, a pessoas que têm o cooperativismo, né, na veia mesmo, assim, que acreditam no propósito do cooperativismo, como o senhor, que foi lá, né, fazendo todo esse relacionamento, que fez com que tudo acontecesse, né? E o Banco Central, então, né, desse essa credibilidade, visse a confiança, né? Porque é uma relação de confiança, Sim. né? E aí, então, começasse as negociações e as liberações para que o cooperativismo de crédito crescesse no Brasil, né? Mas tinha muitas outras pessoas que estavam com esse mesmo propósito, trabalhando já junto também, não era só nós, né? Tem muitas pessoas trabalhando aí. Sempre conscientemente fazer uma coisa lícita, clara, construindo um relacionamento com o Banco Central, mas com comprometimento, não ia fazer nada errado. Então, a gente primeiro perguntava qual é o certo que eles querem para a gente fazer. E, conscientemente, eles foram liberando aos poucos. O Conselho Monetário foi liberando, dando algumas alternativas, que o cooperativismo se transformou na instituição financeira cooperativa. Quando começamos em 92 na reconstrução do cooperativismo, as instituições cooperativas representavam 1,5% do movimento bancário no Brasil, quer dizer, 1,5%. A última vez que eu soube, faz uns 2, 3 anos, estava 11,5%. Olha o crescimento, 5 bancos grandão aí cresceram muito também, né? E crescemos sempre 20% ao ano. Mas é que os outros estão crescendo também, mas é uma representatividade. Eu acho que nós vamos ter um destino de ir lá para uns 20, 25% do mercado financeiro, como tem a Alemanha e outros países aí. Ah, com certeza, não tenho dúvida. O cooperativismo de crédito está crescendo muito, né, dentro do nosso país. E as negociações, né, que esse relacionamento todo que o senhor tinha com o Banco Central, contribuiu também porque o senhor fez parte da criação do Banco Sicredi. Tanto o Banco Sicredi quanto eu trabalho, assim, o meu primeiro projeto construiu bancos cooperativos no Brasil, né? Fizemos o primeiro projeto, foi para o Banco Central, ele não... Foi um projeto direitinho, fizemos um projeto direitinho do Brasil inteiro, né? Ele não foi aprovado porque tinha a Lei 4595, que o banco no Brasil só pode se formar sob a forma de sociedade anônima, e sociedade anônima tem que ter o acionista controlador. E acionista controlador é quem tem mais capital. E a cooperativa não tem isso, né? Não tem, porque é a unicidade do voto, né? Então, todo mundo é dono igual. Todo mundo é dono igual. Se você ter R$1 milhão de capital ou R$1, teu voto é igual. Mesma então coisa. Não teve. Então o Banco Central teve esse projeto. Nós já vínhamos trabalhando em cima disso, especialmente no Paraná, da gente transformar a Central e a OCEPAR, que é o organismo, em controladoras do banco. Essa é a sociedade controladora. E depois o Banco Central, em 31 de julho de 95, autorizou que as centrais poderiam ser as controladoras do banco. Ou seja, o maior volume de capital votante das ações ordinárias seria o das cooperativas centrais.
Como no Paraná, especialmente, que a gente já vinha trabalhando há muito tempo em capitalizar centrais, nós já estávamos preparados para isso. E tem muitas pessoas lá, o Pedro Sebrião foi o que ajudou bastante nesse propósito também, quando eu estava lá, disse, primeiro vamos fortalecer o patrimonialmente e puxar capital das cooperativas. As centrais são formadas capital das cooperativas. Sim. Então tinha as pequenas reclamavam, não porque posso. Nem todas as centrais estavam preparadas financeiramente para isso, né? Eram muito incipientes, né? A gente era assim, menos com menos dá mais, né? Era um monte de pobreza, uma pobrezona grande. Mas se conseguiu fazer isso e a gente conseguiu. Tinha cooperativa de todo porte, né? Tinha as boas, né, com patrimonialmente boas, e tinha as pequenininhas, né? As pequenininhas reclamando que não podiam participar com nada. O que a gente fez? Nós cortamos os extremos, os muito grandes, muito pequenos, e criamos uma média. Você tem que pôr 200 mil reais de capital. Mas não pode, tem que pôr. Então tinha o mínimo e o máximo que as cooperativas podiam capitalizar na central. Foi assim que nós fizemos. Mas o poder de voto era o mesmo? O poder de voto sempre o mesmo. Sempre foi o mesmo. E o primeiro banco foi constituído e o primeiro projeto não prosperou. Em 94 se começou a trabalhar, os 3 estados do Sul começaram a liderar de novo, mas houve umas dissidências aí, e Santa Catarina não queria, depois foi para o Cicobi, que foi outro banco, e o Paraná e o Rio Grande do Sul, que eram mais afinados, mas tinha muita resistência dentro das próprias cooperativas. Vamos se reunir com os gaúchos, mas conseguimos quebrar isso aí. O Banco Sicredi já tinha sido constituído, ele foi constituído a Assembleia que autorizou a constituição dele foi de outubro de 95, ele começou a funcionar como banco mesmo, fazer o serviço de compensação de cheque em junho de 1996. Em dezembro, nós fizemos uma Assembleia em Porto Alegre, Paraná, participar do capital social do Banco Sicredi. Então, instituição financeira, passamos 2 centrais a ser controladoras do banco. E aí, em 97, começou-se a trabalhar, a implantação, substituir o banco que prestava serviços cooperativas pelo Banco Sicredi. E o que o senhor acha, assim, que a criação do banco trouxe de impacto positivo no cooperativismo de crédito aqui do Brasil? O banco foi constituído, ele tinha 3 propósitos, né? O primeiro é realizar a compensação de cheque e outros papéis. Esse era o principal, porque todos transitavam papel. Então, dá um cheque lá em Santa Vitória do Palmar, lá em Boa Vista, em Roraima, tinha o mesmo propósito. Tinha que ir a algum lugar, num centro de compensação, para ir lá, meio que filmar, passar. Um rolo do cão, né? Uma papelada desgraçada. Então, construiu um banco para fazer a compensação de cheque aos papéis. Quem prestava esse serviço para a maioria das cooperativas no Brasil era o Banco do Brasil. Ele cobrava, dependia do estado, no Paraná a gente pagava 63 centavos por cada cheque, sua remessa, nossa remessa, o Rio Grande do Sul a gente pagava 67 centavos, mas tinha assim, a gente compensava 1 milhão de cheques por mês. Meu Deus! Então 1 milhão de cheques por mês dava 670 mil montante reais. Bom, né? O capital mínimo para constituir um banco era 7 milhões, então com 10 meses você já... Se juntasse 10 meses, já tirou... Uma diferença boa, né? Isso que nós estamos pagando, mas passou por outro. Tanto é que o Banco Sicredi foi constituído, já no começo ele começou, o custo de compensação dele saiu de 67 centavos para 12 centavos. Então, um baita ganho, né? E posteriormente começou a ter receita, porque os outros bancos também pagam a compensação. E a gente começou também a receber boleto, que você não podia receber nada, né? Só podia captar e emprestar, não podia ter outro serviço, né? Então isso aí deu substância para criar o banco. E dentro desse programa, a compensação de cheque, outro propósito que tinha o banco era a produção de produtos e serviços de natureza bancária para os associados. Porque nós não temos seguro, nós não temos financiamento, não temos nada, né? Não tinha linha de crédito, não tinha nada, só tinha emprestar e captar. Esse foi o segundo. E o terceiro é mercado com colchão de liquidez. A sobra de caixa que tinha o banco, maior volume. Você vai com mais volume, você tem mais rentabilidade. Né? Então, esses foram 3 propósitos para os bancos. Mas e o que hoje, assim, é dizer produtos de natureza bancária para os associados, né? Hoje o cooperativo tem todos os produtos, nesse tem tudo que é produto. Tem mais de 300 produtos. Mais de 300 soluções. Nós tínhamos 2, prestar e captar, depois fez poupança, foi 3. Foi um grande avanço, né, Salvadão? Depois começou seguro, depois começou o administrador de cartão de crédito, depois começou a corretora de seguro,
Depois teve... A corretora de seguros, que daí o senhor quem... Eu fui o primeiro sócio da corretora, que o projeto já estava pronto, né? É o Pedro Iri e outro colega que trabalhou lá no Sicredi em Porto Alegre que fizeram o projeto. Não foi meu o projeto, só executei. Me deram a missão de continuar. Foi o primeiro Dá sócio. pro baixinho que ele executa, Dá pro baixinho, vai fazer lá, tinha que integralizar o capital com o meu dinheiro. Vai lá. Mas era pouquinho, assim, o capital social era R$100 mil, acho que eu tinha 5%, 2%, não lembro, eu tinha que ter 2 sócios, né? Tinha que ter eu não sou corretor. Aí tinha que arrumar um amigo meu para ir corretor conosco para Porto Alegre, fosse corretor. Trabalhamos juntos. Depois, quando eu saí, me deram meu dinheiro de volta, né? Eu ia embora. Mas consegui fazer a corretora. E a corretora, até nós tínhamos o propósito de levar os melhores produtos e serviços de proteção financeira e patrimonial para todos os associados, né? Esse é o grande propósito, com o preço mais justo possível. Sim. Aí teve até as parcerias que tinha à época lá, foi com a Mafre, que foi uma grande parceira, que até assim, a Mafre nos ajudou muito para a gente fazer, que a gente era muito pobre, né? A gente juntava menos com menos, eu digo que sempre dá mais, a Oliver é bom assim, né? Nos ajudou, patrocinava às vezes viagem a Brasília para nós, depois entrou em Catu, então, essas duas companhias seguradoras cuidando de coisas diferentes, né? A Mafre cuidando mais do ramo de proteção patrimonial e automóveis e os ramos elementares, e nós cuidando de vida, né? Vida e previdência, na Icatu. Certo. Isso foi em 98. E como que o senhor vê o cooperativismo de crédito aqui no Brasil? O futuro do cooperativismo? Olha, eu acho que... eu vejo assim, eu acho que tem muitos sistemas ainda. Eu acho que vamos fazer a união. Tinha que unir, mas para dar mais substância, né? Mas o cooperativismo de crédito, como todos hoje estão com um propósito muito parecido com o do Sicredi, assim, de ser integrados, né? De ter o mesmo princípio, os mesmos valores, a mesma missão em tudo que é lugar que ele vai atuar, né? Estão muito parecidos, os cooperativos estão crescendo muito, a Cressol, um cooperativo está crescendo muito aí também, tem as outras, Via Crédito, as cooperativas muito grandes no Brasil, né? Mas eu acho que não demora muito, nós vamos ter os seus 20% aí do movimento financeiro bancário do Brasil. Tem um protótipo, todas estão crescendo muito, que a gente está pegando, né? À medida que os bancos estão pensando em resultado, só o resultado financeiro, nós estamos pensando em outros resultados, como teve hoje, nós vimos ali a experiência de construir o Hospital de Amor aqui, né? Exatamente. A gente não só receber, mas dar também. É um valor que é intangível, é intangível, né? Está muito próximo. E o cooperativismo tem um princípio, que é o princípio de família, pessoalidade. E eu acredito que todos, esse gosto de ser atendido por pessoa, a máquina cansa, né? Um dia eu preciso falar com alguém. Preciso resolver isso, né? Na conversa, né? Na conversa, vamos lá sentar. Então, a Secretaria, à medida que a gestão financeira estão fechando suas agências, nós estamos abrindo agências boas, com espaço bonito, nosso associado é lá dentro. Quem não é associado também pode ir lá visitar e ver. Então, esse é o propósito do cooperativismo. E aí tem os parceiros, né, do cooperativismo, as empresas que são parceiras, e tem de todo o ramo, né? Os parceiros do Sicredi, desde as empresas de máquinas e implementos, até no ramo financeiro, no ramo de seguros, que a gente está lá dentro, né? São parceiras do Sicredi com o mesmo propósito, de levar os melhores produtos e serviços para o associado, que ter perenidade nisso aí. E tem uma frase, né, que eu acho muito interessante, sabe, seu Adão, que não é interessante, né, que uma instituição financeira cooperativa, ela cresça, se torne forte e a comunidade não ganhe nada com isso, né? Então, eu acho que isso é o grande diferencial da nossa cooperativa, né? Do Sicredi, né? E das cooperativas de crédito, né? O propósito é aquele, nós vamos transformar, você vê, na própria missão diz, né? Qual é? Nós temos que fazer a comunidade crescer, vamos crescer junto, tá? Então, assim, tudo que nós temos fica aqui dentro. Não somos uma financeira que tem a sede lá no Hong Kong, sei lá onde tem, vai o resultado para lá, tem em determinado lugar só vai para lá, né? Nosso resultado fica na comuna, fica na comunidade, para fazer a comunidade crescer, ter os princípios e valores do cooperativismo, praticar esses princípios, né? Você veja ali,
hoje aí que foi apresentado, aquela reunião que nós participamos hoje pela manhã lá, União Faz a Vida, um baita de um programa escolar, da educação para as crianças lá na escola, com os professores participando. Milhares de pessoas já estão dentro desse princípio. Começou coisinha pequena, mas foi disseminando. E quantos outros, né? Educação financeira, né? Que é tão importante também, né? E que o Sicredi leva, tem um projeto fantástico, né? A educação cooperativa, que a gente estava falando do programa Crescer, né? O Pertencer. Então, assim, esse interesse genuíno pelas pessoas, sabe? Pela educação, pela formação, informação, né? Que é tão importante, né? Assim, as pessoas pensam, o principal objetivo da gestão financeira é o resultado, é o lucro, né? E o nosso não, é as pessoas. Nós queremos que as pessoas cresçam. Esse é o propósito. O nosso foco é no associado. E o resultado é uma consequência. Não fazer uma gestão que não tenha o resultado. A gente busca trabalhar e o que se necessita para crescer nós deixamos no fundo de reserva e o que não precisamos devolvemos para o associado. Para todo mundo ganhar, né, São Adão? Devolvemos sempre na conta capital, né? Exatamente. que vem também a ser um investimento, né? Para o próprio associado, né? Uma previdência, né? Pergunta para a minha gerente da minha conta aí, que uma vez eu fui ali porque eu digo, põe uns 5 mil, mas assim, dá um capital, põe 5 está rendendo mais que no mercado financeiro. Um investimento, investir em cota capital. Então, lógico, assim, então, eu tenho uma boa reserva já também, pensando no futuro, né? Claro. Que tem, como eu trabalho numa companhia que tem vida, previdência e capitalização, eu cuido muito da vida e da sobrevivência, nós cuidamos muito da vida. A vida é quando você constitui a família, né? Forma os filhos, aí você precisa efetivamente ter o seguro. Sobrevivência é aquilo. Não morreu ainda, exatamente, né? E agora, né? Como é que vai viver, né? Então, a gente tem que cuidar dessa parte. Como é que vai sobreviver? E hoje os filhos não conseguem sustentar os pais, né? Exatamente. O custo social é muito alto, não tem um estudo bem formado. Esse filho e uma filha estão bem formados, tem tudo, mas o custo para uma família desse é muito caro. Então, o que a gente tem que fazer? Eu junto dinheiro. Eu aprendi isso com a Mara Luque, aquela comentarista, que ela disse assim, só tem uma coisa que cuida de velho, dinheiro. Dinheiro cuida de velho. Esse dia estava num comentário, senhor Deus, a gente arruma até namorada. Quando tem dinheiro, né? É a solução dos problemas, né? Então as pessoas têm que pedir, assim, jovens estão começando aí a vida, R$3 por dia, 40, 50 anos, os juros compostos, que é o maior fenômeno da natureza, você vai ter uma excelente reserva para viver tranquilamente. E a cota capital é um valor assim que o senhor nem vê, né? Nem vê, ele que saiu da conta, foi para a cota. E aí, assim, dentro da nossa cooperativa ainda, a gente tem, para incentivar também as pessoas a pensarem na previdência, né? Como uma forma de previdência, né? É uma forma de previdência, né? Mas assim, a gente colocou isso, né? Que assim, os nossos associados, eles podem investir em cota e após 65 anos podem ir aí tirando, né? Sim. Ou em parcelas, né? Ou parte desse valor, né? Já para ser usado pensando exatamente nisso, né? Como uma previdência. Tem que ser regulado para não dar um impacto no capital social, no patrimonial, na cooperativa, né? Eu, por exemplo, sou totalmente, já está lá, não vou gastar. Mas é interessante. É uma forma você pega assim, o próprio resultado tem as cooperativas, dependendo da cooperativa, 75% até 80% volta para fundo de reserva. Exatamente. E os fundos de reservas é da sociedade, não é do sócio. Mas isso é para o senhor ver o grau de maturidade também, né, de uma cooperativa que coloca uma proposta dessa no Estatuto Social. Sim. Porque para votar, né, para que você possa, a partir de 65 anos, tirar parte desse valor para usar como previdência, né, numa forma, né, de previdência, tem que estar dentro do Estatuto, coragem, né? Sim. Tem que ser votado em assembleia, os associados têm que, né, aprovarem isso, né? Tem que pensar um pouquinho diferente da instituição financeira. Porque, especialmente com o cooperativismo de crédito no Brasil, a maioria das cooperativas tiveram seus fundamentos em produtores rurais, e o produtor rural chega uma época que ele não consegue mais trabalhar, né? Como é que o cara vai carpir 2 arqueiros de milho? Exatamente. Né? Então ele precisa se aposentar. Então tem que ter essa sustentabilidade, viu? Até a Icatu uma vez conseguiu ter um programa lá, a Oficina do Futuro, que ela vende conceito de seguro de vida e conceito de previdência, não o produto, mas o conceito, a necessidade. Isso começou por um problema lá no Rio Grande do Sul,
E um associado numa cooperativa foi lá, parou de trabalhar, acho que ele, não lembro se era leite que ele tinha, parou para viver da aposentadoria e viu que não dava resultado. Foi lá reclamar, pô, 30 e tantos anos foi associado. Vocês não me ensinaram, não me disseram que eu tinha que guardar? Então nós fizemos... Olha a responsabilidade. A responsabilidade no cara. A responsabilidade que tem os colaboradores do Sicredi é primeiro cuidar da vida deles. Eu acho assim, pô, eu sempre incentivo isso aí. Vocês já pensaram em guardar um pouquinho para o futuro? E não guardar simplesmente porque recebem reais. E reais agora você vê os benefícios que tem. Você tem um plano de saúde, você tem um ticket, um vale-refeição e um vale-alimentação, você tem participação nos resultados, você tem o fundo de garantia, tem um monte de coisa, que você tem um terço constitucional de férias, que se aposenta, tudo vai fora. Então, você tem que contribuir sobre isso também. Então, aí as cooperativas hoje têm quase todas, que eu saiba, acho que todas, têm um propósito lá de te dá um resultado de 100%. Se aplicar 5% do teu salário em previdência, te dou mais 5%. O cara não vai querer. Né? Quem que não quer, né? Mas tem que não. Tem gente que não tem. Verdade. Já fica a dica já, né, seu Adão? Para quem não tem, é para repensar, né? Porque realmente é um grande benefício, né? Numa das cooperativas que eu sou associado lá também estava isso. Os caras, né, depositavam a parte dele, depois de lá sacavam. Aí eles vamos mudar isso aí. Não dá, né? Vamos mudar. Sacou? Então não vamos botar nessa parte também. Agora, contratar alguém, vamos contratar, mas desde que você vai aderir um plano de previdência para você ter certeza de ter reserva para o futuro. Que não adianta a gente chegar lá no fim da vida e não ter como sobreviver. Mas, seu Adão, para a gente já encerrar, né, partindo aí para o encerramento dessa entrevista, desse bate-papo, eu vou fazer uma pergunta que é uma saideira aqui do nosso bate-papo, pode ser? É feio perguntar a idade, seu Adão? Lógico que não. Quantos anos o senhor tem? Quase 82. Tá na véspera já dos dia 82. Dia 25, 82. Dia 25 agora de maio? Dia 24, 54 anos de casado, com a mesma mulher. Eu sou conservador, hein? Aí, como é que a turma... Eu me pergunto isso. Isso é muito importante, né, como é que seu Adão? você conseguiu? Eu digo, eu fiquei viajando, 53 anos. 82 anos, né? E o senhor se aposentou, né, em 91, mas aí depois o senhor desaposentou e continua trabalhando até hoje na Ecatu, né? Eu continuo. O que aconteceu lá em 91, eu me aposentei, aí eu abri um escritório com outros compadres, um escritório de advocacia, tivemos sucesso muito grande até, porque teve aquele plano cruzado, poupança, que troço, aí nós ganhamos dinheiro para danar naquilo lá, né? E nesse interstício tinha um escritório lá e quando me convidaram para trabalhar na Sicredi, eu larguei tudo aquilo lá, viu, que tá assim, larguei escritório, vendi papelaria, vendi tudo, fui me dedicar só ao cooperativismo. Mas em 91 eu me aposentei, que eu comecei a trabalhar, como te disse, assim, com 14 anos registrado, né? Então já tinha 35 anos de contribuição e tinha 49 para 50 anos de idade. E aí, como eu tinha um escritório, eu tinha que contribuir para a Previdência também, né? Mesmo depois de aposentado, continuei trabalhando. Depois, como eu fui contratado, as empresas também contrataram. Então, tenho 67 anos, acho que eu contribuo para a Previdência. Para a Previdência. Então, eu gostaria, assim, que o senhor... O que o senhor tem a dizer para todos os empresários, né, que estão nos assistindo hoje sobre a contratação de pessoas acima de 60 anos? O senhor, como um grande gestor, né, que o senhor foi e é, né, durante toda essa trajetória, assim, que mensagem que o senhor deixa para todas as pessoas que estão assistindo? É muito interessante, às vezes as pessoas pensam que a pessoa com 60 anos se torna um inútil. E eu acho que a gente está com 60 anos acumulando conhecimento. E acho que a gente tem a obrigação de servir como exemplo para as outras pessoas. A gente tem muito mais paciência em atender as pessoas, perde um pouco da impulsividade e tem um propósito muito maior, ele sabe, é comprometido. E muitos desses que estão trabalhando, às vezes nem tem necessidade financeira de estar trabalhando, mas querem trabalhar, porque ou vai trabalhar ou vai ficar pensando em doença em casa, não vai viver. Então, viver trabalhando é muito melhor. E eu acho que os empresários deveriam sempre tomar um cuidado, pelo menos. Hoje tem tantas exigências de tem que fazer isso, tem que fazer, que tem tantos empregados. Por que não põe dos velhinhos também lá para trabalhar? Tem tanto a contribuir, né? Tem muito a contribuir.
E eu vi esse exemplo lá em Curitiba, num supermercado, quase todos os caixas têm mais de 60 anos. Porque dão um atendimento melhor, são pacientes se o preço não está justo, são pacientes, são comprometidos com a empresa, né? Que vive aquilo, eles têm uma necessidade, a gente tem outros valores, né? A gente quer que a empresa cresça para a gente também ter a gente também crescer. E às vezes a juventude não, eles pensam no cargo, no salário, e esquece que tem que pensar. São muito imediatistas. Querem, se vai contratar funcionário. Tem vezes que nós levamos 6 meses para contratar um funcionário, pode fazer isso. Eles não querem, eles querem salário e não querem trabalho. Então é um pouquinho diferente. Eu aconselharia a todos os empresários que ponham alguém, façam experiência, né? Eu contido, estou com 82 anos, a companhia não me mandou embora ainda, não sei por quê. É porque o senhor deve estar trabalhando bem certinho, né, seu Adão? Sei lá, não sei porque que me mandaram embora. Mas se eu fosse diretor, já tinha me mandado embora. Seu Adão, muito obrigada por esse bate-papo, tá? Foi muito inspirador conversar com o senhor. Já assim, várias pessoas já me falaram, né, da pessoa maravilhosa que o senhor é. Aqui na Centro-Sul, a gente tem um carinho muito grande, né, pro senhor. A gente tem um amor muito grande, né, pela pessoa, por tudo que o senhor fez, né, pelo cooperativismo e realmente pela pessoa inspiradora que o senhor é pra gente, sabe? E eu gostaria muito de agradecer, né, o senhor ter vindo, né, pra cá, pra ter dado essa entrevista pra gente, para trocar essa experiência, para contar um pouco da sua trajetória. Quem agradece sou eu, ter a generosidade de me receber aí. E eu tenho assim a facilidade de, sempre pensando aqui na própria missão do Sicredi, relacionamento, né? Todos os lugares que eu vou, tanto nas cooperativas aqui do Sicredi, ou dos outros sistemas cooperativos, onde tem muita gente que eu conheço também, né? Então são muito inspiradores e me abrem as portas para eu falar. Mas aqueles que não são cooperativistas, pense nisso, venham aqui, venham junto com a gente, vão ver os nossos princípios, né? Conhecer os princípios e valores, vai conversar com pessoas, não vai conversar com máquina, né? E os que gostam de conversar com máquina, tem também, hoje está tudo, pode vir, não tem problema nenhum, e no mundo inteiro, né? E hoje, se for ver assim no cooperativismo, quem mais investe em treinamento e formação das pessoas? Nenhum banco. Hoje está indo para os Estados Unidos uma comitiva lá do Paraná, não sei quantas pessoas, vão passar 9 dias lá nos Estados Unidos estudando na universidade lá, sobre cooperativismo. Quem é que manda para fora? Então, esses valores que são diferentes. Um incentivo muito grande de formação. O cooperativismo passou daquela vivência de inexperientes cuidando de um grande negócio e trazendo pessoas formadas aqui dentro, né? Nasce dentro do Sicredi, cresce dentro do Sicredi. E cresce dentro do cooperativismo também. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos às ordens. A gente que agradece. Quando eu fizer 100 anos, eu volto aqui de novo. Volta de novo, a gente faz um novo bate-papo. O senhor contar as coisas que o senhor não contou ainda. Tá bom. E se você gostou do nosso bate-papo, não esqueça de curtir, deixe o seu comentário e principalmente compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece na nossa cooperativa e os novos episódios do nosso Copcast. Muito obrigada, pessoal. Até mais.